Olá, tudo bom? Eu sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Al Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho de hoje é Triunfo e Tormento. Esse título aqui é ótimo, né? Mas não é só o título. A história e os desenhos também são muito bons. A narrativa gráfica desse quadrinho é ótima. Eu vou falar um pouquinho a respeito. Quem desenha é o Mike Mignola, o roteiro do Roger Stern. Foi publicada no Brasil pela primeira vez nessa edição aqui em 91. Fazia parte da seleção gráfica Marvel, da Abril. Depois, em 2013, a Panini republicou, daquele esquema da Panini, capa dura, essas coisas. E depois, em 2023, ela publicou essa aqui. Essa aqui tem 5 histórias. Além do Triunfo e Tormento, tem mais 4. 2 tem muito a ver com a história, as outras 2 são meio nada a ver. Mas eu falo sobre isso depois. Mas antes de começar a história, eu vou pedir para você já deixar o like na confiança, para não esquecer depois. E é isso, vamos lá. Essa história aqui ela é bem interessante, porque ela tem, na minha opinião, os 2 melhores vilões da Marvel, que é o Mephisto e o Doutor Destino. Porém, nessa história aqui, o Doutor Destino ele está aliado ao Doutor Estranho contra o Mephisto, né? O que acontece? Por muitas histórias, o Doutor Destino ele vai tentando aprender magia e aperfeiçoar para tentar tirar a mãe do inferno. 3 histórias que eu acho muito interessantes que acontecem isso, né? Essa busca do conhecimento de mais poder para conseguir enfrentar o demônio, que é nessas 2 que saíram nas Grandes Heróis Marvel, da Abril. A primeira já foi feita também nessa outra edição da Panini e tal. Essa aqui, a segunda, foi só da Abril, que eu saiba. Ela nunca teve uma republicação. Mas essas 2 histórias, elas contam com o Homem de Ferro e com o Mago Merlin. Né? A primeira eles vão para o passado. O Dr. Destino vai buscar conhecimento. Ele vai buscar conhecimento com a Morgana Le Fay, né? Que é a irmã do Merlin. Merlin, sabe, de Camelot, do Rei Arthur e tal. E a segunda, o Homem de Ferro também está nessa. Eles vão para o futuro. E o Merlin está lá no futuro também. Então, é a mesma parada. O Dr. Destino está indo buscar conhecimento de magia. E para buscar magia ele usa tecnologia. Então isso aqui é muito interessante nesse personagem, né, que é o Destino. Porque ele sempre usa tecnologia e magia. Ciência e magia sempre, né? E nessa história aqui também não é diferente. E a outra que eu falei que também é interessante, só para fechar o parênteses, é Guerras Secretas. Guerras Secretas, muitos heróis e vilões eles são convocados para um planeta para lutar entre si. E eles vão ter uma dádiva no final de quem vencer, né? Os heróis ou os vilões. E o Dr. Destino, ele faz mais do que isso. Ele vence o próprio Deus. Ele vence o Beyonder, o cara que propôs esse desafio, que criou um outro planeta para eles lutarem. Então, o Dr. Destino, ele vence esse Deus e rouba o poder desse Deus. Então é isso. O Dr. Destino sempre tentou tirar a mãe do inferno. E nessa história ele consegue. Então essa história tem uma coisa muito interessante porque ela é atemporal. Ela se passou então depois dessas outras que eu relatei, porque até então ele estava tentando tirar a mãe do inferno e aqui ele consegue. Mas não mostra nenhum... Os cenários dessa história são muito contidos. Eles começam lá no Sudeste Asiático, num templo de um... Vamos lá. Tem esse fulano aqui, que é o Mestre Gengis, que a cada século o Vishanti, que são a junção de 3 deuses, esses 3 aqui, ó. Esse aqui é Oshtur, esse aqui é o Rogot e esse aqui é o Agamotto. O Agamotto é do olho de Agamotto, que é esse amuleto que o do Dr. Estranho tem no peito, né? Que ele põe e dá a visão além do alcance para eles. Então, o Agamotto é esse fulano aqui. Então, essa aqui é a Oshtur, o Rogot e o Agamotto. Os 3 juntos, eles formam o poder do Vishanti. Então, todos os místicos, eles recorrem ao Vishanti, a esse poder desses 3 deuses juntos. Ou cada deus separado também. E aqui, eles têm um desafio. A cada século, eles chamam esses místicos, que atendem um chamado, um monte aqui de feiticeiros e bruxos e tal, que vão participar desse desafio. E aí, quem vence o desafio é o Doutor Estranho. Quem vence o desafio, ele tem que dar uma dádiva. E para quem que ele dá dessa dádiva? Para quem sobrou, quem conseguiu ficar ileso ante o desafio. E o único que conseguiu, de todos esses feiticeiros ficarem ilesos, foi o Dr. Destino. Tanto que quase que o Dr. Destino vence, porque só sobraram os 2, né? E no final, o Doutor Estranho, ele até parabeniza o Dr. Destino, parabeniza o Doutor Estranho, fala assim, para cada inimigo que eu venci, você venceu 2, mas vou ter que te esmagar. E aí ele joga um feitiço em cima do Doutor Estranho que o prende. Se você conjurasse essas faixas escarlates do jeito correto, eu jamais conseguiria sair, porém você fez coisa errada. Então vai ser o feitiço contra o feiticeiro. E aí o Doutor Estranho prende o Destino com as mesmas faixas que ele conjurou,
só que do modo correto. Então, e aí ele consegue vencer o desafio, e o único que sobra é ele. Só que os deuses, ele fala assim, não, quem vence o desafio, ele deve uma dádiva a quem sobrou. E o único que sobrou foi o destino. E aí o Dr. Estranho fica puto, que ele fala assim, ele é um ditador, eu jamais vou ajudar um ditador a qualquer golpe de Estado. E aí o Dr. Estranho fala assim, mas eu não preciso de ajuda para essas coisas materiais. Eu preciso de ajuda para tirar minha mãe do inferno. Aí, então ele concorda, eles vão lá para Lativéria, e aí ele começa a contar toda a história de como a mãe vendeu a alma pro demônio, a tragédia que aconteceu, porque ela foi pro inferno, essa coisa toda. E aí, lá na Lativéria, o Doutor Destino, Doutor Estranho, começa a dar aula pro Doutor Destino, tá vendo? E junto eles vão lá pro inferno. E lá no inferno eles vão começar, então abrir o portal para ir pro inferno, e lá no inferno eles vão começar a enfrentar o Mephisto. Aqui, olha só que interessante. Eu falei que a narrativa gráfica do quadrinho é muito boa. Vou mostrar 3, 4 páginas aqui para você ver como é interessante. Aqui, olha só, é um painel de página inteira. Então aqui eles já estão no cenário que é o inferno. Então aqui eles já chegaram no inferno. E aqui, então eles estão dentro desse cenário, caminhando dentro do cenário. Aí a gente passa por aqui assim, ó, a nossa visão. Eles estão chegando, eles param aqui, tem esse estrondo quando eles pousam. E aí do estrondo a gente já até acompanha essa fumacinha aqui, que eles estão aqui no meio. Então o nosso olhar é centralizado aqui. Aí aqui, essa página, como eles já estão aqui no inferno, ela continua tão grande quanto aqui. Aqui são 4/5 da página, tá vendo? Então eles começaram a lutar com os demônios do inferno aqui. Aí tem um close nos demônios aqui. Na próxima página, por que essa aqui não é inteira, 4/5? Porque na próxima página tem que ser inteira, porque mostra a grandiosidade do Mephisto no próprio inferno. Então eles estão aqui, tá vendo? Então ela começa com uma página grande, depois ela vem para essa aqui que é maior ainda, você vê a dimensão. E olha só que interessante. As páginas são sempre assim, que elas vão direcionando seu olhar. Aqui está a mão do Mephisto mostrando pro Doutor Estranho. Então a gente já vem para esse quadrinho. Aqui tem um monte de linhas na diagonal que já mostram você para esse quadrinho. Aqui então vai sempre te guiando do jeito certo. Então você não trava. Então a narrativa é muito fluida. O roteiro também é bem conciso. Embora você vê que tem muito texto, os balões, os diálogos são muito concisos. Então as questões estão muito claras. E o desenho também é muito assim, entre aspas, simples, né? Então tudo te facilita para você ler isso aqui muito rápido, porque é bem fluido. Então, isso aqui, se você está estudando quadrinhos, você quer fazer quadrinhos, isso aqui é uma ótima obra, tanto de desenho, narrativa gráfica, como de argumento. Então isso aqui é ótimo, a história é ótima, o desenvolvimento, os diálogos, a condução, é tudo muito bom. Mas vamos lá. Aí a gente está aqui no inferno, e o Mephisto, quando eles começam a guerrear com ele, o Mephisto faz a questão de separar os dois. O Doutor Estranho começa a entrar num devaneio e começa a se lembrar do passado. E aqui tem uma coisa interessante na história, que assim, tem aquela coisa de origem, né? Tanto a origem do Doutor Destino, como ele colocou a máscara lá no Himalaia e tudo mais, lá no Tibete, né? E tal, e no Doutor Estranho também, que ele era um médico, e aí ele era muito snob e tudo mais, e teve um acidente, perdeu as mãos, e foi reconstruindo tudo isso. Então, embora às vezes eu ache isso meio chato, você recontar toda a história que você já conhece, aqui ela é contada de um jeito que é muito orgânico, muito fluido, porque quando o destino separa os dois, o primeiro que a gente já acompanha é a gente vê aqui, o Mephisto, ele quer falar com o Doutor Destino separado, que ele quer começar a fazer as tentações para ele, e a gente vê por que eles foram separados. Aqui o Doutor Estranho cai nesse abismo aqui, perde até o olho de Agamotto e tal, e aí ele fica numa inconsciência aqui, tá vendo? Fica tudo em preto e branco, porque ele começa a lembrar do passado. Então a narrativa ela é fluida, ela começa no passado, então ele começa a lembrar que teve um acidente, e essa coisa toda que a gente já conhece, até que começa a ter uma cor. Aqui, tá vendo? A cor aqui do olho de Agamotto. E é uma cor bem quente, ele tá no inferno, então tem que ser quente. Aí tem uns demônios aqui, então começa a voltar a cor e já tá no presente de novo. Então você viu, saiu do passado a lembrança dele que para uma pessoa nova que não conhece o Doutor Destino já conhece esse personagem. Uma outra que também não conhece o Doutor Destino também conhece a origem dele. Então é de um jeito muito, muito, muito bom, muito orgânico, fluido e tudo mais. E aqui voltamos.
Aí o Mephisto ele começa a fazer tentações pro Doutor Destino, né? Do mesmo jeito que lá o Doutor Destino falou assim, jamais vou ajudar um ditador a conseguir coisas. Ele falou assim, não preciso disso, isso eu consigo sozinho. O Doutor Destino falou assim, eu te prometo o mundo, você quer ser imperador do planeta? Ele falou assim, quero, mas isso eu consigo sozinho, não preciso de um demônio pra isso, né? Todo prepotente, né? Eu falei, então tá bom, uma coisa que eu posso te dar é a alma da sua mãe. E aí ele escorre pelos dedos do destino aqui. Então ele fala assim, poxa, é isso aqui que eu quero. Então ele consegue ganhar o destino. E o destino que faz? Ele trai o Doutor Estranho, então. Por quê? Porque o Mephisto ele quer o Mago Supremo dentro do inferno dele. E aí o Doutor Estranho ele consegue prender o Doutor Destino de um jeito que ele não consegue se soltar. A magia dele não é suficiente para conseguir sair dessa prisão. E ele então, o destino concede para ele a mãe de volta. Não só a alma da mãe, no corpo, igual do jeito que foi a última vez que ela ficou viva, né? Então ela está bem jovem aqui. Só que a mãe, quando ela percebe, ela olha para trás e ela vê quem que fez a barganha com ele, quem tirou ela do inferno, e vê que é o Mephisto rindo. Ela consegue entender, sabe, essas mensagens subliminares que o demônio manda. Ela fala assim, meu, o que você fez? Eu jamais vou me sujeitar a um acordo com esse cara. Então, e aí ele fala assim, seu filho só traiu o Mago Supremo da Terra. Ela assim, meu, você não podia ter feito isso, né? Você condenou sua alma, eu não aceito ser salva desse modo, né? Então, ela tá, tipo, com essa honra, né? E ela fica redimida, assim, porque a alma dela é pura. Se a alma dela é pura no inferno, o que ela faz? Ela congela. E aí o Mephisto fala, fiquei com vocês três. Essa aqui ficou encarcerada em pedra e o destino está devastado. Porque ele perdeu a mãe novamente, né? Tava com a mãe dele do lado. E aí o Dr. Destino fica muito puto e consegue se livrar. Mas ele não conseguia antes. Aí quando ele percebe que tem um artefato do destino, ou seja, o destino não traiu o Doutor Estranho. Aí o Doutor Estranho, então, que é o Mago Supremo, ele conseguiu se livrar dessa prisão no inferno com tecnologia. Com a tecnologia do destino. E aí o Mephisto fica puto, fala assim, vocês estão tentando me enganar? E o destino retruca. Não, a gente está tentando esmagar você. E aí eles jogam um raio de antimatéria e tal, começa aquela coisa toda. E eles acham que destruíram o... Ninguém ia conseguir escapar desse troço, né? Só que o Mephisto está no inferno. E ele fala assim, as leis aqui do inferno eu que mando. Então não é a ciência de vocês que vai mandar aqui. E aí eles conseguem se proteger num casulo feito pelo Doutor Estranho de ciência, né? De magia. Né? Só que otimizado pela ciência do Dr. Destino. Então estão os dois aqui com a mãe dele aqui, né? Então eles ficam protegidos. Só que o Mephisto engole eles. Tá vendo? O fogo é insuportável. Eles não conseguem suportar ali. Ele fala assim, meu, o fogo é maior do que a pior fornalha do inferno, né? E aí o Doutor Estranho tem um lampejo. Ele fala assim, poxa, se a mãe dele virou pedra no inferno, é porque ela se redimiu, então a alma dela é pura, e o Mephisto não vai conseguir encarcerar uma alma pura. Então o que ele faz? Ele destrói o receptáculo da mãe dentro do Mephisto, que eles estão dentro do Mephisto, né? E a alma dela começa a sair, né? Fica pura dentro dele, ele fica puto da vida, né? Porque ele tá morrendo de dor, com tanta pureza na alma dele, né? Na alma do demônio, que rechaça os dois lá pra terra. E aí o que acontece? Então os dois estão salvos, a mãe dele tá salva, e termina. Aí quando eles já estão lá no castelo do Destino, o Destino fala assim, olha, hoje você me convidar, você pode passar a noite aqui, tomar café da manhã, mas depois do café da manhã você vai embora, que você já é meu inimigo de novo. Então você está salvo até o café da manhã. E ele vai embora, todo imponente, né, e prepotente, né. E fala assim, eu sou foda, consegui tirar minha mãe do inferno e tal. E aí tem uma coisa bem interessante aqui no finalzinho, que o Doutor Estranho fala com o Boris. O Boris é tipo um servo do Destino, só que acompanhou ele desde criança, conhecia os pais e tal. É como se fosse o mordomo do Batman, né, o Alfred. E aí você vê que tem uma lágrima no olho do Boris aqui, né? Isso aqui não é piegas. Porque a gente consegue entender aqui que, meu, por anos, por décadas, o Destino tentou livrar a mãe. E agora finalmente ele conseguiu. Ele conhecia a mãe do Destino, então era tipo da família. Entende? Então, essa lágrima aqui está muito no limite, assim, não vira piegas, porque está muito equilibrado, o texto é muito bom. E esse final aqui, só com essa frase do Doutor Estranho, que ele fica numa dúvida, puta, será que o Doutor Destino planejou tudo isso daí?
Então a gente lembra naquele desafio que o Dr. Destino ele jogou uma prisão pro Dr. Estranho, só que ele falhou naquela prisão. Porque se ele tivesse conseguido, ele estaria em débito com o Estranho, entende? Então o Destino tinha que ficar vivo, porém perder, para conseguir a ajuda do Dr. Estranho. Então, tá bom, isso foi planejado. E lá no inferno? No inferno, o Dr. Estranho só conseguiu se livrar do cárcere dele por causa da ciência, da tecnologia do Dr. Destino. Ou seja, o Dr. Destino ele enganou o próprio demônio no inferno. Então, tudo que aconteceu aqui, o Dr. Destino foi só ajudante dele. Ele precisava desse ajudante, que era o Mago Supremo. Então, entende? Quando o Dr. Estranho põe essa dúvida, puta, será que ele planejou tudo isso aqui? A história ganha uma outra dimensão. Então, e isso aqui é interessante por quê? Porque a história estava sempre crescendo. Puta, como que vai acabar isso daqui? Não vai acabar. Vai acabar meio xoxo, né? Só que ela acaba crescendo mais ainda. Deixando esse cara aqui, meu, esse cara aqui é foda. É foda. E pronto, ele não tá em débito com ninguém. E ele fez tudo o que queria fazer. Ele falou assim, ó, então hoje você é meu convidado, pode ficar isso, que amanhã você sabe que melhor você correr, senão o bicho vai pegar pra você também. E, meu, a história é boa demais. E é isso, você já conheceu essa história? Comenta o que você achou, se você tem essa versão, essa outra versão da Panini, essa primeira versão aqui da Abril, o que você achou dessa história e tal. Mas vamos lá, aí não acabou aqui ainda, porque nessa versão aqui da Panini, eu falei que tem 5 histórias. Então essa aqui é a primeira, que é a principal, aí tem outras 4. As 2 primeiras têm a ver com a edição, as outras 2 é uma decisão meio estranha da Panini, mas vamos lá. Então aqui é a capa original, que saiu nos Estados Unidos, e aqui tem um texto falando por que eles colocaram essa edição aqui. Essa aqui é a primeira vez que o Dr. Destino tenta salvar a mãe. Então foi feita em 1971 essa história. Que mostra o Destino a primeira vez ele tentando entrar no inferno, ele entrando no inferno e fracassando de salvar a mãe. E a partir desse momento ele vai começar a buscar esses conhecimentos, né, para aumentar tanto a tecnologia quanto a magia dele. Aqui está o Boris, aquele mesmo que a gente viu lá no final, né? Aqui está mais jovem, né? Boris de barba branca, ele está mais jovem do que na outra edição. E então, essa história aqui é interessante, que mostra a primeira vez que o Destino entra no inferno para salvar a mãe. Essa segunda aqui, saiu nessa edição, aí está mostrando também que isso aqui foi a primeira vez que o Roger Serre escreveu sobre, é como se fosse um preâmbulo da história que a gente viu do Triunfo e Tormento, porque aqui o Doutor Estranho sai uma fake news que ele está ensinando pessoas, então vai muita gente tentar ser discípulo dele, inclusive a Marga ali, que é aquela demônio, não sei se vocês conhecem, e umas bruxas e tal. E o Destino aparece aqui também cogitando lá da Lativéria se valeria a pena ele ter umas aulas com o Mago Supremo, né? Então, ele não vai, né, tentar ser discípulo, mas ele cogita. Então isso aqui é interessante, porque lá na outra a gente viu, né, o Dr. Estranho está ensinando o Destino, né, magia. Então essas 2 histórias têm a ver. As outras 2 histórias, o personagem é o Namor. Aí você fala, o que tem a ver o Namor com esse tipo de história aqui, né? Aí tem a explicação, né? Então essa primeira foi a capa que saiu da história do Namor lá, o argumento era do Bill Mantlo e o desenho do Mike Mignola. Então era por causa disso que eles colocaram, por causa que foi um dos primeiros trabalhos do Mike Mignola na Marvel. Pelo menos essas histórias do Namor são interessantes. O que acontece? Aqui tem um naufrágio e um cavalo estava no navio. E o Namor salva o cavalo. E o cavalo vai se afogar lá. Então ele faz uma súplica lá pro Deus do Oceano, né, pro Netuno. E o Netuno transforma o cavalo num cavalo marinho, que fica o cavalo marinho do Namor. Assim. Então é uma história, é um conto, né, que é interessante, né, que acaba. E essa outra aqui, também foi o Mignola que desenhou, né, é o Namor como pirata. O Namor ele tá andando aqui e ele vê um navio pirata naufragado de muitos anos atrás e ele se recorda de quando ele era tripulante desse navio, né, porque ele conheceu uma capitã, se apaixonou pela capitã e ele e essa capitã aqui ficaram piratas por um tempo, assim.
Tem uma história interessante também. Mas, porém, não tem muito a ver com o tema dessa, né? Mas é isso, gente. Então, essa história aqui, esse quadrinho aqui é bem interessante. Caso você queira comprar essas outras duas versões que já saíram antes, né? Da Abril 91 e da Panini em 2013, você vai ter que procurar no sebo. Essa aqui tem na Osmo, vou deixar o link na descrição. Caso você queira comprar pelo nosso link, ajuda o canal. Mas é isso, gente. Comenta, curte, se inscreve. Se curtiu esse vídeo, compartilha com as pessoas. Grande abraço e até mais.